Meu nome é Reginaldo Rodrigues Gomes, mas gosto de ser chamado de Regis. Eu estou usando uma bota preta de couro sintético, uma bermuda de moletom preta, uma camiseta preta com estampinhas de metal de caveira. Eu sou negro, me considero negro, o meu cabelo é cacheado, de cor grisalha. A minha infância sempre foi aqui em Guarulhos, né? Tipo, o que me marca da minha infância na região que eu cresci, que foi na região de Soberana. Bom, eu lembro que na época a minha casa era como se fosse uma enorme fazenda, porque como o bairro era bem rural, né? Era bem simplesinho, né? Então, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu gostava de brincar na balança de uma árvore que meu pai acabou fazendo pra gente, uma balança numa árvore que tinha no nosso quintal, que era enorme. E a gente criava porcos também, tinha um poço na minha casa, era uma mini fazendinha. Eu lembro dessa minha infância, assim, dessa parte da minha infância na época, que eu tinha uns 8, 9 anos no Soberana. A região em si, o terreno em si era parecido com um sítio mesmo, porque não tinha asfalto, não tinha, só tinha as ruas, divisões de ruas mesmos, né, e os terrenos, né? Então tinha algumas casas espalhadas, né? Então eu lembro que na esquina da minha casa tinha uma árvore muito mais frondosa do que tinha na minha casa, que morava outra pessoa lá. Na frente da minha casa tinha um barranco gigantesco que hoje em dia é o nosso UBS Soberana, é o nosso posto de saúde ali. Então a coisa foi se moldando ao longo dos anos mesmo. Por estar nessa região, eu acompanhei todas as fases da escola, né? Então eu iniciei no Ana Maria Rupner Gomes, né? O primário. Eu lembro que na frente, antes do primário, existe até hoje esse espaço que é uma igreja, se eu não me engano, pentecostal, que eles faziam um prézinho, que era um pré-preparatório para entrar na escola. E, e eu comecei na Ana Maria, e aí, tipo, conforme foi ganhando a população, né, foi crescendo no bairro, tiveram que fazer outras escolas, né, no mesmo complexo, aí veio a Paulo Freire, que é uma escola mais infanto-juvenil, né? Aí veio o Soberana 2 também, que fica acima do Ana Maria. E eu falo que foi traumatizante porque eu peguei as escolas de lata. Não sei que projeto, que momento, sei lá, aconteceu isso da nossa história, mas eu estudei em uma escola de lata. Foi traumatizante essa parte da vida, assim. Então, eu nasci em 1988, né? Durante 2 anos eu morei no Jardim São João, que é um bairro próximo ao Soberana. E aí, desde então, cresci só nessa região de Soberana mesmo. Eu vivo lá até hoje, por incrível que pareça. Apesar de ganhar o mundo, assim, tipo, eu falo que lá é um espaço para mim dormir quando eu consigo dormir. Mas, sim, ainda vivo lá, tenho minhas raízes lá. Eu gosto do espaço da paz que eu tenho lá. É um bairro bem evoluído, entre aspas, que tem os seus grandes problemas, como qualquer outro bairro, mas em vista do que era, né, sei lá, uns 25 anos atrás, ele tá bem diferente, tá bem evoluído mesmo. Nós temos hoje em dia uma casa lotérica, temos bons supermercados, né, temos boa pavimentação também, asfaltado, tudo bonitinho. Algumas ruas não ainda, porque continua se moldando, né, o bairro, devido aos espaços florestais que ainda existiam, né, ao redor. Estão construindo novos condomínios também nesses espaços, então tá ficando um bairro extremamente urbanizado, né. E até entendo o porquê, porque como tem as obras do Rodanel, que também é próximo a gente, vai se moldar em outra coisa que eu não faço a menor ideia do que vai ser essa configuração nova. Eu acho que de uns 3 anos pra cá, o que me pegou bastante é que, como eu sempre cresci nessa parte rural, florestal, eu sempre gostei muito desse contato da natureza, até mais por conta religiosa mesmo, né, e filosófica de vida, filosófica de vida. E então o que me pegou, que eu falei assim, meu, agora o negócio está se transformando mesmo, eles cortarem o nosso acesso a uma cachoeira que não é no nosso bairro, mas é uma cachoeira que a gente tem costume de fazer uma trilha meio que a pé para poder conhecer lá, ficar nas águas um pouquinho. E outro espaço que também é como se fosse uma clareira, que tinha atrás da Estrada de Nazaré, que é de frente para o bairro do Soberana, que agora é um condomínio e é onde que o Gucci tá, entre aspas, tentou fazer um estádio de beisebol.
Então, isso pra mim foi marcante. Tipo, a lógica de um estádio de beisebol numa clareira que tinha um laguinho lindo que não existe mais agora. Tipo, a coisa mudou mesmo, o negócio é pra valer. Isso nunca mais vai existir mesmo. Então, atualmente, desde sempre, na verdade, né, posso dizer, eu sou cabeleireiro, né, oficialmente cabeleireiro. Também trabalho como designer de moda. Também faço alguns trabalhos voluntários no sentido religioso. E tá, saindo dessa parte do Soberana, conhecendo Guarulhos. Ah, tenho bastante memória legal assim de Guarulhos. Tipo, uma dessas é meu trabalho, né? Eu trabalho no Shopping Poli. Então, a primeira experiência que eu tive no Poli foi ir ao cinema pela primeira vez, assistir Dinossauros. E depois de alguns anos, trabalhar na estrutura física mesmo, né, do shopping, né, porque é uma galeria, não pode ser chamado de shopping, foi bem legal, porque eu acompanhei essas mudanças, né, essas oscilações, que não existe mais o cinema, não tem mais o boliche, que todo mundo falava do boliche, né. Eu trabalho no mesmo espaço que existe ainda, que é o salão, que todo mundo lembra que é o Cortes e Cortes, e hoje em dia é, sei lá, qual o nome, M Hair Concept, e não sei qual vai ser o próximo, porque dizem também que vão desativar a estrutura do shopping, né? Devido às novas obras do metrô que vai chegar em Guarulhos. Então, é isso, umas lembranças bem caóticas, assim, transformadoras, e que me assusta, porque tá mudando mesmo, né? Tipo, tá se remoldando, se reconfigurando a cidade. A diferença é que eu acho que no centro é um pouco mais caro, tipo, custo de vida, você não tem muitas opções do que se fazer, né? Assim, tudo que você vai fazer tem um certo custo que às vezes você não tem para desembolsar. Já no bairro não, como é são bairros um pouco mais afastados e próximos a outros bairros rurais, que nem tipo Marmelo, Água Azul. Então ali tem a parte mais rural que você tem acesso a coisas mais legais, sem custo, né? Benefício, assim, fatura. Essa é a diferença que eu vejo, assim. Agora com relação à questão trânsito, caos, modo de vida, é a mesma coisa. Olha, acho que atualmente em Guarulhos, eu acho que a coisa que eu mais gosto é a diversidade cultural que a gente acaba tendo do que fazer com relação à arte, música, pequenos points que a gente vai se encontrando e conhecendo, né? Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer em Guarulhos. Agora, em espaço físico, eu acho que não existe tanto. Eu acho que quando essa sinergia acontece de, tem um grupo aqui que tá fazendo um lance legal, sei lá, tipo, numa rima. Ou então com um projeto legal. Eu acho legal quando esses núcleos se encontram. Eu acho isso mágico. Eu acho que isso que pra mim é legal de se fazer em Guarulhos. Agora, em espaço físico, eu acho que o que me lembra bastante ter esse momento de união, carinho, confraternização, era o espaço Gilmar Lopes ali no Maia, no Bosque Maia, né? É onde que eu fazia alguns encontros com a galera que a gente dava algumas palestras e fazia algumas atividades públicas também. Então era bem gostoso essa época. Então tudo começou com a ideia de trazer mais informação sobre a bruxaria aqui para Guarulhos para pessoas que queriam informações sobre, mas não tinham tanto acesso, né? E quando a gente fala, tipo, o termo bruxaria, não é o termo, Harry Potter, é o contato com a natureza, entender como a natureza funciona, entender, tipo, o corpo em si da natureza, entender o meio ambiente em si, né? E aí a gente iniciou com o grupo Semente Sagrada, que é um coven, né? Que a gente chama, tipo, de grupos de pessoas, bruxas que se unem com o mesmo propósito em comum. E a gente começou a criar alguns eventos aqui em Guarulhos, né? Então a gente desenvolvia alguns eventos ali na Secretaria do Meio Ambiente, ali no Maia, ou então no Espaço Gilmar Lopes também. A gente tentou alguns eventos também de encontros pagãos ali na Biblioteca Monteiro Lobato também. E aí eram espaços legais de trocas de informações sobre, né? Mas aí as coisas foram se mudando e se modificando e cada um foi ganhando o seu rumo. E aí, saindo de Guarulhos, indo para São Paulo, né? E ganhando o mundo. Mantenho esse trabalho atualmente até os dias de hoje, né? Mas em outro formato, né? Hoje em dia nós temos o Museu de Magia e Bruxaria, que fica localizado ali no metrô Ana Rosa, né, que é um espaço aberto ao público, não tem custo, você pode chegar, pode conhecer, pode perguntar, pode participar,
né? E o trabalho que eu faço hoje em dia é um trabalho sacerdotal, devocional com a deusa Hecate. Eu faço parte do Covenant of Hecate, que é um grupo, né, de estudos com devotos do mundo todo que trocam informações sobre a deusa de forma mais acadêmica, vamos dizer assim, com informações mais plausíveis, sem tantos surtos, coisas mais tangíveis. Então, eu acho que tem a ver com todo esse contato que eu tinha com a natureza quando eu era criança mesmo, né? Como eu comentei no início da nossa conversa, eu cresci num bairro que era meio que rural, tinha esse contato com a natureza, então eu sempre gostei muito desse contato com a natureza. E aí, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu achava que todo esse universo era tipo fantasia mesmo, até conhecer uma bruxa de verdade que morava próximo à minha casa. E aí eu comecei a fazer alguns estudos com ela. A gente falou assim, bruxa de verdade? Aí você falou assim, o que que é isso? Dentro da bruxaria existem vários conceitos filosóficos, né? Vários graus, várias tradições. E eu estava conhecendo uma tradição específica, né? Naquela época da minha vida, quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E aí eu fui estudando com ela e conhecendo, né, outros caminhos através dela. Aí eu fui moldando meu próprio caminho até chegar onde estou hoje. O que me encantou, na verdade, foi ter respostas para perguntas que antes eu não tinha, né? Eu falei assim, tá, dá para fazer, tipo, tal movimento? Ou como funciona tal manipulação de erva? Como é que funciona esse universo? E até ter acesso físico a isso, tipo, de ler, estudar, foi o que me moldou. Assim, e aí, traduzindo, tipo, o meu caminho na bruxaria se iniciou na alta magia. O que seria a alta magia? A alta magia é uma tradição um pouco mais cerimonial, que você se abstém de recursos um pouco mais estruturados, um pouco mais orgânicos, de elementos, pedras, invocações, uma energia um pouco mais concentrada. E foi interessante conhecer esse universo, sabe? É uma pura alquimia. A alta magia nada mais é do que pura alquimia, né? Você entender como funcionam os elementos, as forças dos elementos, da natureza, né? De uma forma um pouco mais medieval, digamos assim. E aí o que me fez moldar, assim, mudar a chavinha foi um livro do Scott Cunningham, um trechinho de um livro do Scott Cunningham, que eu não me recordo o título, mas essa frase mudou a minha vida, que era o seguinte, ele falava que se você pegar um radinho de pilha e colocar na tomada, ele vai funcionar, mas não por muito tempo, porque é muita energia, é muita intensidade, ele não está preparado para receber essa energia. A magia, na verdade, é isso, né? A vida é simples. O ato de a gente acordar, respirar, é um ato de magia. Então, você não precisa trabalhar com forças tão ancestrais, com energias tão densas que a gente sabe que existe no mundo, né? E quando a gente fala, tipo, de energias densas, são massas mesmo, né? O ódio, a raiva, o rancor, essas energias tão densas, é uma coisa que é simples no nosso dia a dia, que é a vida. A vida é leve, ela tem que ser leve. A gente tem que levar essa fluidez. E é isso. Então, em Guarulhos, eu tenho alguns amigos que tem uns trabalhos super interessantes aqui em Guarulhos, né? Um deles é o Marco Reis, mas eu não sei se ele tá atuando em Guarulhos, mas até então ele morava em Guarulhos, que é um trabalho xamânico acadêmico incrível, 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 todo estruturado, com teoria, base, PhD. Então, eu recomendo muito o trabalho dele, eu acho incrível aqui em Guarulhos. Eu sei que a Guaro Místico também desenvolve algumas palestras e workshops, que eu acho que é a primeira e a única loja mística que a gente tem em Guarulhos até hoje, né? Nós passamos pela Lenda Lenda lá no Shopping Internacional, mas ela seguiu o rumo dela. Mas aqui em Guarulhos, a cena da bruxaria, eu acho que ainda é um pouquinho slow, né? Tenho vários amigos que são bruxos aqui da região, né? Mas fazem trabalho solo, não tem um trabalho sacerdotal com a comunidade, né? Diferente do trabalho que eu faço atualmente, né? Que é um trabalho sacerdotal em prol da comunidade. Olha, eu acho que a essência da nossa história. Eu acho super legal que a cidade está se transformando, se remoldando, se reconfigurando, como eu já citei, mas eu acho que a gente nunca deve esquecer o percurso, né? Aonde levou isso, né? O caminho que nós conseguimos trilhar até chegar nisso,
né? Que foi um caminho bem árduo, de várias mudanças, várias lutas, vários sofrimentos. Eu acho que a gente não pode esquecer essa essência, tipo, de pessoas que literalmente deram sangue para tudo isso acontecer, né? Não criar um memorial, mas tratar a cidade com respeito que ela não tem, até o momento, não sei se por conta dessas mudanças que estão acontecendo nessas obras, mas eu acho que Guarulhos deveria ter mais potencial além do que já tem, porque é uma cidade enorme, gigante, né? E eu acho que ela não é tão aproveitada da forma que deveria. Eu não costumo pensar assim a longo prazo. Eu acho que a gente consegue moldar, apesar de a gente ter esse domínio, né, de moldar o nosso futuro. A longo prazo, eu acho que a gente, sei lá, meio que limita o nosso ritmo de vida. E acho que a gente deve um dia de cada vez, o melhor possível. Então, se eu viver daqui a 10 anos, pretendo estar na Islândia, lá no meu iglu, geladinho, longe de tudo e de todos, só na minha paz.